Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos nos envolvendo então mais uma vez com esse ambiente de paz, de harmonia, de luz, que está sempre nos favorecendo em diversos aspectos na nossa vida. Nos momentos financeiros, nos momentos de saúde, em vários momentos. E a gente sabe que nós estamos aqui com a proteção desse amigo querido que é José de Mococa, que é o mentor da Casa de Caridade, que ele nunca nos abandona. Ao contrário, né? Muitas vezes nós é que deixamos de ouvir, deixamos de sentir a nossa presença em nosso coração. Então cabe a nós hoje aproveitarmos esse ensejo, essa oportunidade que nos é dada. Estamos chegando ao final do ano, né? Estamos chegando ao final de mais um ano de 2023. E sabemos, mais um não, né? Ou 2023, tem 2, 3, né? 2023. E sabemos que a espiritualidade maior vai continuar nos amparando sempre. Não são os anos, ou o dia, ou a data. Somos nós. Nós temos que parar de deixar as coisas para amanhã e começarmos a fazer hoje, agora, nesse instante. Quando a gente fala, eu vou seguir a doutrina, eu vou fazer isso, eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou melhorar, a gente sempre vai, eu vou. Não, eu vou estar fazendo. Vamos estar fazendo, vamos fazer, vamos começar hoje, agora. E hoje, agora, nesta casa de amor, de carinho, de luz, que está e representa Jesus, que representa a espiritualidade maior, que aqui nós nos encontramos para dar o melhor de nós também, né? Porque se não dermos o melhor de nós, a espiritualidade maior também haverá de ter dificuldade. Então o que temos que fazer é simples. É termos atenção, é doarmos todo o nosso coração, é termos fé dentro de nós. Aí eu falo, é simples, mas será que é tão simples assim? É realmente algo que a gente tem que se desdobrar para fazer. Temos que buscar com muita vontade, com muito querer, e a gente vai conseguir. Pois se estamos já aqui, adentramos do portão para dentro, já temos uma vitória. Já é uma vitória. Já é realmente algo que já começamos a pensar e desprendermos do nosso eu, do nosso momento, né? Então vamos começar a buscar isso, aproveitar essas palestras lindas e maravilhosas. Hoje quem vai fazer a palestra vai ser nosso irmão Esmeraldo. Meu pai sempre dizia, né? Falou assim, eu fiquei de saia justa, né? Que a Benê vai fazer a palestra, alguma mulher ia fazer a palestra e ficava de saia justa. Hoje quem está de saia justa é o Esmeraldo, que a Priscila, como vocês viram lá, ia fazer a palestra, né? E aí eles trocaram de última hora porque a Priscila realmente não pôde vir por problemas no trabalho, tá bom, gente? Então o Esmeraldo vai falar hoje sobre o medo, tá bom? Ele falou assim, eu vou falar sobre o medo. Eu falei, fiquei com medo já, né? Aí priorizar como não fica de estado não. Vai falar assim, não. Fica à vontade, a palestra é sua, a casa é sua também, já sabe. É nós e Deus. Boa noite. Boa noite. Eu dei esse título medo. Nós estamos vivendo um momento meio que problemático, né? Mas é um momento natural na nossa existência de espíritos da Terra. É do nosso conhecimento que, certa feita, o anjo Ismael foi ter com Jesus e lá chegando, ele levava alguns problemas aqui, principalmente do Brasil, e lá chegando, ele não teve tempo de expressar os problemas que ele levou. E gastando aqueles minutos ali do lado do mestre, o mestre então lhe disse, olha, você volta e ergue a sua bandeira, passe pela Europa e recrute lá todos os inquisitores, todos os padres, bispos falidos, todos os piratas, todos os políticos corruptos, tudo que você verá que precisa de viver uma mudança, recruta e traz aqui para o Brasil. O Ismael então ergue a sua bandeira, Deus, Cristo e caridade, e esse pessoal se colou nele e está todos aqui, inclusive um falando, está todos aqui. E isso, por outro lado, acaba nos trazendo
umas incompreensão que a gente já não devia mais estar alimentando. O Evangelho de Jesus, como foi transportado para o Brasil, quem pensou que fosse pelo Evangelho estar transplantado aqui, fosse pisar no tapete vermelho, fosse colher frutas grandes, saborosas, como se estivesse no Jardim do Éden, errou. O Cristo é trabalho. Inclusive ele prometeu para o Pai e nos falou: não vou perder nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou. E se ele vai fazer isso, se ele tem esse empenho, tem que começar a mexer com as piores dificuldades. Inclusive precisa dos médicos, ou de médico, de remédios, os doentes. Estão são. Nós precisamos de gente vir essa compreensão e entender o momento que a gente vive. A gente vai numa dessas oportunidades, aliás, no começo de janeiro agora, a Sandra tem nos falado, a gente vai estar vendo, todo mundo está lendo, né? Os que ela falou para ler estão lendo, e a gente vai estar falando sobre esse romance do Emmanuel, o Ave Cristo. E o Ave Cristo do Emmanuel, no prefácio, diz assim: hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Prossegue. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negligize a sombra, Cristo ilumina. Por mais se demande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da sua paz. Pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços fortes. E como a gente vai estar estudando esse livro para falar sobre ele depois, eu só vou ler esse pedacinho. Então a gente vê, é preciso que a gente tenha braços, é preciso que a gente trabalhe. Não se envolva nesse medo que não se sabe nem de onde provém. É um medo desesperador que da onde ele vem, como que ele é. Nas pré-eleições lá embaixo, para que a gente suba na sexta-feira, eu tenho lido O Viver Sem Medo, do Victor Hugo. A prece a Deus, para a gente crescer nesse verbo, nesse entendimento, se afastar desse medo que está nos assolando de uma tal maneira que é exasperadora a situação. Nós, nessas preces, né? Viver sem medo. Viver sem medo, aqui, ali, seja onde for. Viver sem medo, sabe? A gente está em Deus, a gente vive em Deus, mas a gente ouve essas coisas todas, não raciocina para viver um entendimento maior, e abraça o medo daqui 2 minutinhos, assim que vira as costas para a execução, indo para casa. Fica difícil, eles querem nos ajudar, mas fica difícil. Um dia desses, não está muito tempo atrás, não tem um mês, o Vavá, o Oswaldo, que fica na porta ali do médico, não pôde se fazer presente. E aí
falaram para mim, você fica lá na porta. Eu digo, fico, né? Eu ficava lá, né? Estou com uns par de anos já aqui de casa, né? Então tem umas coisas que eu dá para fazer. E aí fiquei lá. E antes então de começar os trabalhos, o médico se manifestou, né? E nos cumprimentou, como é de praxe, né? E disse nesse dia, olha, as pessoas que forem deitar aqui nessa maca, vocês estão com a oportunidade de vibrar por elas, de tocar nelas, e vocês estão fazendo isso numa essência de Deus. Eu digo, meu Deus, sabe? É uma essência de Deus. Eu sou uma essência de Deus, todos nós somos essências de Deus. Tudo haja vista é essência de Deus. Tudo provém de Deus. E o porquê que a gente alimenta esse medo? Quando eu pego uma planta, quando eu pego uma jarra d'água, quando eu pego uma criança no colo, quando eu vejo um jardim, eu estou vendo, lidando, pondo a mão, se possível for, numa essência de Deus. Tudo provém de Deus. Agora, esse medo está assunto nosso, sabe? Do que, inclusive, ninguém sabe. Aí tem a prece, a bendita crise, né? Bendita crise que me sacudiu o mundo e a minha vida. Está abraçado a essa vultuosidade de medo? Não se sabe por quê. Teve uma sexta-feira dessas atrás, até nessa sexta-feira, eu li, acho que a prece a Deus, não estou bem certo, porque o pessoal chegou aqui, lá embaixo, antes de se prepararem para subir, tinham visto na Globo que no sábado, às 2 da tarde, inclusive tinha até esse horário marcado, às 2 da tarde, ia ser um vendaval de mais de 120 km por hora, uma chuva de granizo, e que ia acabar com São Paulo. Eu digo, meu Deus, mas será que isso é sério ou é brincadeira? E falei para o pessoal, não é nada disso, vamos mudar essa condição vibracional, sabe? Nada está fora dos desígnios providenciais, calma, vamos ter calma, né? Não, mas é que foi dito que... Tá bom. Na sexta-feira vivemos as condições normais aqui da casa, todo mundo foi para o seu repouso, e no sábado aconteceu o encontro aqui de novo, né? E eu tinha até esquecido, mas teve uma hora que eu lembrei, era 4 da tarde e a tempestade não tinha acontecido. Deu 5 da tarde, caiu uma garoinha. E acabou naquele sábado, não chovendo nada. Agora, eu vi lá, nos olhos das pessoas, na condição das pessoas que eu olhava, aquele medo avassalador dentro dessa autossugestão que tinham vivido assistindo às reportagens da Globo. Eu não estou falando mal da Globo, nem tem nada contra a Globo. Mas percebe, a gente não pode entrar nessas autossugestões. E o que me dói no coração, e ter que falar sobre isso, é estar falando para os espíritas. Pô, nós já somos espíritas. Vivemos em Deus como os peixes vivem no oceano, a gente tem essa noção toda. E que fim a gente está fazendo com esses ensinamentos? O que a gente... Para que lado a gente está transportando essas informações? Precisa que a gente tenha um pouco mais de garra, né? De perseverança, né? No campo do uso do verbo, né? O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios,
a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. É Deus, Deus, que vos revelai pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. E dentro de uma casa espírita, ou pelo menos aqui, a gente já ouviu essa prece algumas vezes. E ainda alimentando medo, ainda alimentando uma insegurança, não se sabe de onde ela provém. As falhas são nossas. E a gente viu no prefácio do Ave Cristo, Jesus está trabalhando até agora, até hoje, firme à frente, no leme do nosso barco, no comando do planeta Terra, com a promessa que inclusive fez para o Pai e nos falou: não vou perder uma ovelha que o meu Pai me confiou. E a gente com medo. Se torna engraçado. O Rafa me conta aqui, agora em 2 minutos, uma situação que se diz respeito ao seguinte: uma pessoa que não tem conhecimento e ele vai no médico, o médico faz o diagnóstico nele, mas como ele não tem conhecimento, ele ouve aquele diagnóstico e sai de lá até com um aumento de esperança em viver melhor, em se curar, em se dar bem. Mas os espíritas, como já leu uma meia dúzia de livros, saem de lá lembrando do karma, que ele está vivendo hoje, o ontem, que ele está construindo hoje, o amanhã, e que ele, aquele dia lá, ele deu aquelas mancadinhas, então ele acaba vivendo uma pressão mental dentro dele, que é pior do que o rapaz que não conhece nada. E a gente dá a impressão que está vivendo esse tipo de situação. E não é para viver isso, é para a gente ter coragem, Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. É muita beleza, é muita expressão para a gente viver, sentir, abraçar, ter coragem de viver. E a gente ouve uma notícia aí corriqueira, inclusive autossugestiva, e entra na dela. Abraça o medo, abraça uma correria, abraça um desespero, abraça umas situações assim, sabe, incalculáveis para o que a gente já leu, para o que a gente já conhece. Esse medo não é para continuar nos ombreando. Até eu costumo dizer que eu não carrego medo, eu não tenho medo de nada. E se eu ver um monstro, eu digo: o papo é sério. Aí eu vou pensar ainda em ficar com medo, porque, até agora não vi nada, com medo do quê? Não vi nada. O que eu vejo, eu digo: um negócio. E ainda vou pensar se fico com medo, porque eu já encarei ele, eu já vi. Medo do quê? Medo do quê? Não, sabe, medo é alguma coisa, sabe, muito abstrata para a gente alimentar dessa forma que a gente está quase que materializando, ou tem os que já materializou esse medo dentro dele, esse medo à sua volta. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no êxito do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos dos gênios. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no murmurejo das praças, na música dos bosques, na amplidez dos lagos,
na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Tudo está em Deus. E eu, como criatura dele, com medo. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antéreos, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás no céu, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, aleluia. E aí, com todas essas informações, com todas essas verdades, me envolvendo, eu dou atenção a um verbo negativo, a uma condição ilusória, a uma condição abstrata, mas eu penso tanto nela que eu acabo fazendo com que ela, ou seja, esse medo, quase se materializa. Não é preciso. Nós vivemos em Deus como os peixes vivem no oceano. Aí tem essa outra beleza expressiva de toda forma. Viver sem medo, aqui, ali, seja onde for, entre bons, entre maus, entre A, B ou C. É uma virtude cristã de inegável valor. É prova de que em Deus e em Jesus se crê. Viver sem medo é ter, dentro da própria vida, uma vida maior, independente e forte. É não temer a dor, é ter a alma nutrida pelas bênçãos do amor que desconhece a morte. Viver sem medo é amar a luz, a liberdade, é amparar o fraco, ajudar o ignorante, é melhorar o mal, é fazer caridade, é confraternizar com todos e ir adiante. Viver sem medo é ter compreensão de tudo quanto possa levar o homem à perfeição. É antes armar-se com o escudo da ciência e do amor, do bem e da instrução. Viver sem medo é não deixar que o egoísmo, a indisciplina, o vício, a ambição e a vaidade continue a ser o mais tremendo abismo existente entre Deus e a sua humanidade. Viver sem medo é ter um poder que irradia fluidos de autoridade aos atos mais pueris. É provar que a ilusão é apenas fantasia e que a verdade é que faz o eu feliz. Viver sem medo é agir com retidão, aprendendo a fazer dentro da treva lume, é não dar perfídia à honra da indignação, nem sentir dentro da alma o despeito ou o ciúme. Viver sem medo é ter ante qualquer perigo, atitude mental suprema, é ter em vista que o ódio pode atacar e ferir o inimigo, mas que, em verdade, só a bondade o conquista.
atitude mental suprema é ter em vista que o ódio pode atacar e ferir, mas o inimigo, mas que em verdade só a bondade, o amor o conquista. Viver sem medo é crer com coragem espartana que a revolta não resolve o problema da dor e que o equilíbrio e a paz, sociedade humana, é que o equilíbrio e a paz da sociedade humana não se devem basear na ruína ou no rancor. Viver sem medo é crer que a morte não existe, que tudo se transforma e renova, e enriquece, e combate o mal, é jamais ficar triste, é ter junto e leal, é ter por arma a prece. Viver sem medo é dar crença e perseverança ao cérebro imortal, é dar força à razão, é acender de vez, cheio de fé e esperança, a luz da caridade em pleno coração. Viver sem medo, enfim, é ter absoluta certeza de que a sombra jamais há de deter a luz, e avançar sorrindo, combatendo a tropeça, renunciar o mal e carregar a sua cruz. Olha, então a gente vê que a gente tem o verbo, tem que ter o discernimento para usar esse verbo, inclusive, para o mais. É muita grandiosidade, meu Deus, toda sexta-feira que diz essa espiritualidade aqui para nós, é alguma coisa assim, que nos transcende, e a gente sai daqui, e depois, na segunda, terça-feira, sei lá que dia, está com medo de novo. É muita picaretagem da nossa parte. A gente vai ter que passar a prestar atenção no que nos é apresentado e viver realmente sem medo, viver as lições que nos são apresentadas, ter coragem, né, de encarar o que for preciso, tá? No leme do barco a gente encontra Jesus. Eu vou ler aqui desse livro Temas da Vida, Poesias Mediúnicas. E a primeira poesia aqui nos diz o seguinte: Pátria do Evangelho é o título. Brasil, pátria do Evangelho, terra de Santa Cruz, desperta teu povo altaneiro, clama valente trigueiro a promessa de Jesus. Tu serás a capital do velho mundo em transição, serás a pátria do Evangelho, nação do moço e do velho, lar do sincero cristão. Salve o verde, a esperança, fulgor da reencarnação. És mãe para toda a raça que vem beber em tua taça o licor da provação. Canta, canta, poeta, ri, teu riso triunfante. És sonho e realidade, já desperta a liberdade em teus braços de gigante. Canta, poeta, canta, ó, candor em liberdade. Brasil, céu azul profundo, agita coração do mundo, estende a felicidade. Inspiração que arrebata, eco de amor no infinito, concerto do outro mundo, coral
de amor profundo, jungido ao teu próprio grito. Brasil, pátria do Evangelho, promessa e realidade, profeta e tradutor de um povo que fala de amor à beira, a bem da humanidade. Gente, era isso que eu tinha a falar para também ouvir. E para que a gente tenha um pouco mais de coragem de enfrentar a vida, de não esquecer da ação da prece, de manter os nossos pensamentos elevados, de sermos, eu não sei como foi que isso aconteceu, mas é para que a gente seja um ponto luminoso, um ponto de apoio, onde quer que a gente se encontre, para a espiritualidade encontrar respaldo para o trabalho, como a gente viu aqui no Ave Cristo. É preciso de braços, a espiritualidade precisa dos braços nossos. E esses braços nossos são, de uma forma psíquica, de nós, enfim, até de uma forma integral, para esse trabalho de Jesus. Agora, nós que estamos com essas informações, aparentemente somos os mais medrosos, aí alguma coisa está errada. Muita paz.